Fala rapaziada, seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito, se inscreve logo porque aqui você encontra notícia, react e muito mais a respeito do mais querido do Brasil. E nesse vídeo, pessoal, vamos conferir aqui do canal UOL Esportes aí notícias a respeito do Flamengo. Flamengo aí fazendo uma limpa no elenco. Porém, ele não quer fazer a mesma coisa que fez com o Thiago Maia, onde fez aquele acordo com o Internacional e o Flamengo saiu no prejuízo. Beleza? Se inscreve no canal, vamos conferir aqui. Créditos na descrição para o canal do UOL Esportes. Ô Brás, ainda falando de Flamengo, tem o mercado de saída também, né? Enquanto busca reforços aí pro ataque, já tem uma saída confirmada, Matias Vinha, o lateral esquerdo uruguaio, né? Vai pro River Plate por empréstimo. Já era ali uma bola meio cantada, até porque tinha três no elenco, três jogadores de seleção. Vinha ou vai? Vinha, vai. Agora foi. Eu já tinha o Alexandro, o Ayrton Lucas, enfim. Tava difícil ali pra ele. Pois é, o Vinha não vinha tendo oportunidades, inclusive ele ficou fora dos relacionados para a Copa Intercontinental, agora no Catar. Ele e o Alan, aliás, o Alan, a gente subiu aqui um pouco antes de eu entrar aqui no programa, que o São Paulo segue interessado nele. A gente tem até a informação que entre São Paulo e o staff já tem um alinhamento, mas falta agora esse alinhamento de São Paulo e Flamengo. E aí, por exemplo, essa negociação do Vinha com o River Plate mostra muito como o Flamengo está tratando os ativos dele, mesmo que seja por empréstimo. O Flamengo amarrou muito bem esse empréstimo para o River Plate, colocando uma obrigação de compra mediante, né, X jogos, que caso venha atingir no River Plate, e ainda arrumou um cascalho pelo empréstimo, $500 mil. Então, assim, mesmo que seja por empréstimo, para quem for querer contratar um jogador do Flamengo... Brás, vou te interromper, desculpa porque a gente está voltando na TV agora. Voltamos, Brás estava contando aqui sobre a negociação do Flamengo com o River Plate pelo Vinha. Vinha já deixou o Flamengo, então, e agora será jogador do River Plate. Pode seguir, Brás. Vocês viram que eu criei minha própria marca de... O Vinha teve muita dificuldade em questão de se lesionar, né, pessoal? E com isso o Flamengo resolveu aí negociar o jogador. Vocês fizeram os óbvios. Pois é, e aí, o que eu estava falando é que essa negociação do Flamengo com o River Plate sobre o Vinha diz muito como o Flamengo tem tratado os jogadores que, mesmo que não estejam nos planos e possam vir a ser emprestados, o Flamengo tem amarrado muito bem esses contratos têm sido muito criterioso. O contrato do Vinha, por exemplo, de empréstimo, ele foi muito bem amarrado, com o Flamengo colocando uma cláusula de obrigação de compra, em caso o Vinha atinja no número X de jogos pelo River Plate, e o River Plate ainda teve que pagar por esse empréstimo, cerca de $500 mil. E aí eu trouxe que, por exemplo, o São Paulo segue interessado no Alan, no volante, e já tem um entendimento com o staff do Alan. O Alan já aceita uma possibilidade de ir para o São Paulo, mas falta esse alinhamento de São Paulo, Flamengo, e aí vai muito nesse critério do Flamengo, principalmente com clubes brasileiros. O Flamengo está com muito pé atrás com clubes brasileiros, ainda mais clubes que tenham passado por alguma dificuldade financeira recentemente, depois do trauma com o caso Thiago Maia com o Internacional, né, que foi resolvido somente agora, quando o Flamengo contratou o Vitão, que rolou um perdão da dívida que até então o Inter não tinha pago. Então, assim, o Alan, por exemplo, é um jogador que, sim, é negociável pelo Flamengo, mas, assim, o clube interessado, no caso São Paulo, vai precisar amarrar bem esse contrato para o Flamengo aceitar emprestá-lo. Outros jogadores que já deixaram o Flamengo, não estavam nos planos, o Carlinhos, lembra do Carlinhos, atacante? Jogou por empréstimo agora no Vitória, em 2025. Vitória não exerceu a opção de compra. Ele foi reemprestado agora para o Remo, né? Que está lá o Marcos Braz, né, de diretor de futebol lá. Ele vai para o Remo por empréstimo também, só que o empréstimo até o fim da temporada, que é justamente quando acaba o contrato do Carlinhos com o Flamengo. Ou seja, o Carlinhos não joga mais pelo Flamengo. O zagueiro Pablo, que ficou ali 1 ano afastado, ele preferiu não sair, ficou treinando em horários alternativos. É complicado, né, pessoal? Esse jogador aí, o Pablo, pessoal, passou 1 ano aí recebendo salário do Flamengo,
Flamengo tentou emprestar para alguns clubes, ele não aceitava a proposta. Por quê? Porque estava recebendo bem e só estava lá treinando separadamente, não foi aproveitado devido aí à concorrência dos zagueiros do Flamengo, são zagueiros aí de nível de seleção, e para ele achou melhor continuar no Flamengo mesmo sem ser aproveitado. O contrato dele acabou, ele acertou com o São Bernardo. Outro zagueiro, Cleiton, cria da base, também já estava encaminhado para o Wolfsburg, não renovou com o Flamengo, foi para o Wolfsburg da Alemanha, mais uma saída. Matheus Cunha, goleiro, também era outro que já estava com pré-contato com o Cruzeiro, inclusive já foi anunciado pelo Cruzeiro, e aí por conta dessa saída do Matheus Cunha, que há essa busca por um novo goleiro. Então, assim, outras saídas podem acontecer, mas aí eles barram muito questões financeiras. Por exemplo, Michael é um jogador fora dos planos do Flamengo, mas o salário é muito alto. Apesar de aparecer em clubes fazendo sondagens, eles acabam se assustando com os valores do salário do Michael. Então isso tem sido um problema aí para o Flamengo, o destino do Michael. E o Cebolinha é um caso à parte. O Cebolinha, o Felipe Luiz conta com ele. Ele recuperou o espaço dele no final da temporada passada, foi importante. Mas o próprio Cebolinha, em entrevistas, mais de uma, deixou claro que quer ter mais minutagem em 2026 e ele não é um titular absoluto do Flamengo, muito pelo contrário. Então aí vai pesar muito a questão também na vontade dos jogadores de repente querer sair. Mas é outra situação difícil, salário alto, contrato do Flamengo. O Flamengo não quer se desfazer dele, a não ser que apareça uma situação interessante. E aí foi quando o Flamengo... A questão do Michael é praticamente a do Pablo, pessoal, na minha opinião, né? Na minha opinião. Não estou falando a respeito do jogador, decidir aqui ficar, sua reserva, não vou me esforçar. É minha opinião a respeito do Michael, que quando ele tem oportunidade, pessoal, não demonstrou em momento algum valer a pena o Flamengo aí fazer um investimento em renovar com ele ou manter ele no elenco. O Flamengo trouxe ele lá do mundo árabe, né? Eu acho, se não me engano, do Al Hilal, e foi um grande investimento. O salário dele é altíssimo, realmente dificilmente algum clube no Brasil conseguiria pagar o salário dele. Essa é a dificuldade do Flamengo conseguir um empréstimo para ele. Se esses outros clubes se interessar, a proposta que eles vão fazer é pagar metade do salário e o Flamengo pagar a outra metade, porque é caríssimo o salário dele, né, pessoal? Por exemplo, colocou ele no negócio pelo Caio Jorge, mas não deu certo. As coisas são muito doidas, né? Eu estava aqui fazendo uma conta, o Brett estava dando todas essas informações, eu estava tentando ver qual seria a posição dos 50 milhões de euros na lista das maiores transferências de todos os tempos. Cheguei no 52, são 75 milhões de euros. Olha a loucura. Você não fica entre os 50 mais caros. Aí eu peguei o Arsenal, por exemplo. Quem é o artilheiro do Arsenal nessa temporada? O Saka. O Gyökeres é o artilheiro na Premier League, mas na temporada o Saka tem 7 gols e o Gyökeres também tem 7. O Gyökeres, vindo do Sporting pro lado do Arsenal, e é um dos artilheiros do Arsenal na temporada. Não dá nem pra gente pensar nesses valores, gente. É uma loucura, é uma pena que eu não ganhei na Mega da Virada, viu? Não deu. Tá triste também. Acho que a quadra deu R$216. Menor. Você acertou alguma, abraço? 3 não leva nada. A quadra eu sei que deu 216. É isso aí, pessoal. Flamengo aí fazendo mudanças no elenco, Flamengo aí tentando trazer jogadores. Tá tendo muita dificuldade em questão de jogadores que atuam no Brasil. Os clubes não querem vender para o Flamengo e quando aceitam conversar, são valores aí que fora da realidade. Querem aproveitar o momento que o Flamengo tem, o momento que o Flamengo está vivendo, as contas em dias, e os clubes aí querem somente se aproveitar. Muitos clubes aí não aceitam nem conversar com o Flamengo, como é o caso agora do Cruzeiro. Saiu a notícia ontem que o Pedrinho, o presidente aí do Cruzeiro, encerrou as negociações com o Flamengo. E ainda cogita aí entrar com uma ação na FIFA contra o Flamengo por assédio ao jogador Caio Jorge. O Flamengo aí fez 3 propostas aí pelo Caio Jorge, inicialmente 30 milhões de euros, que na minha opinião, já falei em vários e vários vídeos, é muito acima do que
ele vale, na minha opinião, não é para tanto. E o Cruzeiro, pessoal, não aceitou essa proposta. A segunda proposta, 22 milhões e inclusão aí do jogador Cebolinha, que para mim também já era um absurdo. E a terceira, 24 milhões mais o jogador Cebolinha. Aí é o fim, na minha opinião, né, pessoal? Esse jogador fez uma bela temporada, mas não tem histórico ainda para valer todo esse investimento. 50 milhões de euros é muita grana para o jogador Caio Jorge. O Flamengo deve ir em busca aí de um outro atacante, de um outro nome. Não seria um atacante que chegaria aí e tomaria logo a vaga do Pedro, por exemplo. Para ter esse investimento, teria que ser um jogador aí nível seleção brasileira, nível europeu, que chegasse e assumisse a camisa 9. Essa é a minha opinião. Beleza? Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário aqui abaixo. O que é que você acha dessas transações aí? O Flamengo deve manter algum desses jogadores ou deve fazer negócio com todos eles? Beleza? Créditos na descrição para o canal aí do UOL Sport. Forte abraço e até o próximo vídeo.